Campina Grande, quarta-feira, 9 de agosto. Hoje celebra-se o Dia Internacional do Índio. Logo mais, o pastor Antônio Júnior estará trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus para o seu alimento espiritual e para a sua edificação. Ouviremos também ainda o reverendo Hernandes Dias Lopes, da letra à palavra, trazendo um tema muito importante sobre salvação. Porquanto, continue conosco. Nesse momento, eu gostaria de lembrar a todos que continuem orando pelo programa Opção para a Vida, a fim de que nós permaneçamos no ar. Você poderá fazer duas coisas, como sempre eu tenho falado aqui. Orar intercessoriamente para que este programa permaneça no ar. E, em segundo lugar, você poderá cooperar, contribuir com uma generosa oferta. Você poderá fazê-la através da agência Banco do Brasil 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Ficaremos imensamente agradecidos. Lembro a todos ainda que no próximo domingo será celebrado o Dia dos Pais. Você já preparou o presente para o seu pai? Portanto, faça o melhor, ele merece. Fiquemos com o pastor Hernandes Dias Lopes, trazendo esta mensagem sobre salvação. A salvação é uma obra de Deus e uma necessidade do homem. A salvação não é construída pelo homem, não é uma escada que edificamos da terra para o céu. A salvação não é fruto do esforço humano, do mérito humano. A salvação não é adquirida por meio de rituais religiosos, nem mesmo é alcançada pela prática das boas obras. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem a planeja, quem a executa e quem a consuma. Nenhuma pessoa, por mais meritória que seja, tem a salvação em si mesma. E nenhuma pessoa, por mais perversa que seja, está fora do alcance da salvação. A salvação é uma dádiva de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 a 10, diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. De tal forma que a salvação é uma oferta da graça de Deus a você e a mim, que não merecemos a salvação. Se fosse por obras, nós receberíamos um prêmio, uma medalha de honra ao mérito, um troféu, fruto do nosso esforço e do nosso trabalho. Você recebe este presente de Deus pela fé. Ao crer no Senhor Jesus, você tem a vida eterna. Então, a salvação é uma dádiva imerecida. É um presente que você não merece, mas Deus lhe dá porque você precisa. Você se apropria deste presente pela fé. Agora, quem é que está habilitado a receber esse presente? Todas as pessoas que se reconhecem pecadoras, que sabem que o salário do pecado é a morte, que têm plena ciência de que não podem salvar elas mesmas, que nenhuma religião pode salvar a elas mesmas, que nenhum sacrifício humano pode resultar na sua própria salvação, e que, consciente disso, coloca a sua confiança em Jesus, o Filho de Deus, entendendo que ele veio ao mundo para pagar a nossa dívida, para morrer pelos nossos pecados. Ao confiar plenamente em Jesus, recebe de Jesus o presente da vida eterna. Foi esse que Jesus Cristo disse lá em João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Agora, para você receber esta vida eterna, você precisa transferir a sua confiança de você mesmo, da sua religião, ou das suas obras, ou dos seus méritos, para aquilo que Cristo fez por você. Agora, fechando, concluindo,
precisa alertar você de um fato. Hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde demais. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. A Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus enquanto podemos achá-lo e invocá-lo enquanto Ele está perto. Hoje é dia de salvação. Amanhã não pertence a você. Não há possibilidade de você ser salvo depois da morte. Esse negócio de tentar ajudar alguém depois que morreu, isso não funciona mais. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, enquanto você está agora tendo esta chance, esta oportunidade, é hora de você invocar o nome do Senhor. Se você fizer isso, então você vai receber o presente da vida eterna. Você vai encontrar em Cristo a salvação. Quero, portanto, bradar ao seu coração: hoje é dia de salvação. Lucas, capítulo número 2. Nós vamos ler a partir do versículo número 25 até o 35. Lucas, capítulo número 2, 25 a 35. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, eu quero registrar que aos visitantes que estão conosco esta noite, vocês são muito bem-vindos à Igreja do Calvário e espero que retornem para visitar mais vezes. A todos, em nome do Calvário, nós damos as boas-vindas a vocês. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Nós vamos conversar nesta noite sobre a necessidade de uma fé firme, baseado nessa passagem, baseado nesse louvor de Simeão. Baixe sua cabeça, vamos orar. Ó Santo Deus, mais uma vez, diante da tua bendita e santa palavra, te pedimos tão somente que o Senhor faça o que lhe apraz, que de fato aquilo que foi determinado diante das tuas alianças, da tua vontade, a tua palavra faça o efeito nos corações dos crentes nesta noite. E é assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Simeão era esse homem que nos aponta o texto. Nós não sabemos muito sobre a pessoa dele, a sua origem, a história de vida, ou mesmo a sua linha espiritual. Mas aqui aponta-se um homem que, em meio à degradação espiritual e moral de Israel, permanecia com a bendita esperança nas promessas do Messias. Nossa intenção aqui esta noite não é falar dele, embora ele seja o personagem desse texto e testemunhe uma belíssima passagem da história com o menino Jesus, mas nós queremos falar nesta noite sobre
Fé. E essa fé é inabalável, firme. E eu imagino, irmãos, que privilégio teve Simeão. Segurar Jesus nos braços e ainda mais saber quem era Jesus. Que momento indizível, marcante, profundo e consolador. Simeão, provavelmente, ele era um homem de idade avançada. Já era experimentado e tinha consciência que estava próximo da sua partida. Esse homem, então, como um remanescente dentre o povo de Israel, ele se apresenta com uma fé que nos chama a atenção, nos encanta, nos encoraja, nos faz prosseguir a caminhada, mesmo em meio a tanta hostilidade. Lembremos, meus irmãos, que o povo de Israel, há mais de 400 anos, estava em silêncio, Deus estava em silêncio para com o povo. Esse período, teologicamente, se chama um período intertestamentário, entre o Velho e o Novo Testamento. E no desenrolar desse período foi onde a nação de Israel, ela começou então a se desenvolver a partir das tradições e da literatura criada pelos seus líderes. Ocasionou assim um distanciamento enorme das revelações proféticas. Nesse período há uma escassez de informações, principalmente da vida na Judeia, entre os séculos 4 e 3 a.C. Mas o evento melhor documentado nesse período é o que teve o maior impacto na vida dos judeus, por exemplo, e também sobre o mundo conhecido: a conquista do Oriente por Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Em 333 a.C., ele derrota os persas e se dirige então para o sul, conquistando a cidade de Tiro, passa por Jerusalém, e ali, especificamente em Jerusalém, ele é bem recebido pelo sumo sacerdote de nome Jadua. O próprio sacerdote lê uma passagem das Escrituras para Alexandre o Grande, dizendo que ele era o chifre, peludo do bode, lá da profecia de Daniel. Ele mostra essa passagem do livro para Alexandre o Grande, mas existe então a súbita morte, Alexandre com 33 anos de idade, e então ele passa todas as suas conquistas para os seus generais, os Ptolomeus e Seleuco, e são herdeiros então do Egito e da Síria respectivamente. Inaugura-se então a dinastia que disputavam a Palestina, e inicialmente os Ptolomeus começaram a possuir a Palestina. Mas a conquista grega do Oriente teve um efeito profundo na cultura. Valores, crenças e práticas gregas, eles começaram a ser assimilados até mesmo na Palestina. E o exemplo disso é justamente os escritos do Novo Testamento, que é no original escrito em grego, o chamado grego koiné, o grego popularmente falado nas ruas. Essa cultura é chamada de cultura helenística. Ela não só introduz o idioma, como também ela vai introduzir algumas culturas, inclusive pagãs, no meio do povo. Você tem, nesse período, o crescimento das chamadas polis, a democracia começa a eclodir nesse momento. Você tem a grande cidade da época, Alexandria, e nessa cidade especificamente, com o mundo começando o que a gente chama hoje de globalização, a ida e vinda de povos e culturas, e se dá justamente nesse período dos 400 anos de silêncio de Deus. A fé judaica, ela é tolerada e de certa forma respeitada. Por exemplo,
Os judeus, eles podiam, conforme o decreto de Alexandre, observar o Shabat, que nós aprendemos aqui quinta-feira. Eles podiam coletar e administrar os seus próprios impostos. Eles também eram livres para possuir o seu sistema judiciário, para julgar a sua própria causa, a sua própria raça. E os judeus, nesse momento, eles estavam isentos, né? Não havia obrigação de culto a deuses. E eles podiam ir para o templo, em Jerusalém, local de adoração. Havia uma distância, como eu disse a vocês, havia essa ida e vinda de pessoas, e consequentemente os judeus, pela perseguição e por várias outras coisas, se aculturaram a outras nações. Muitos judeus ficaram na Babilônia, ficaram na Pérsia, ou então em Alexandria, que ficava no Egito. E o que acontece? É nesse momento, nesse período intertestamentário, que é desenvolvida a sinagoga. Era o local de reunião para orações. E para se ter uma sinagoga naquela época, tinha que se ter 10 varões, 10 homens, para iniciar uma sinagoga em determinadas cidades. Havia a observância dos sábados e havia também cultos sem imagem, sem sacerdote, apenas com a leitura sagrada, orações e pregações. E é nesse momento então que Jesus, ele nasce nessa herança toda da Palestina e desse mundo helenístico, dessa cultura helenística. Ele nasce em pleno desenvolvimento do Império Romano, não é? Que é o que conquista, que é o que está em voga naquele momento. Então você percebe que havia esse distanciamento da revelação de Deus, porque muitos estavam aculturados com outras coisas, mas nesse aspecto, nesse texto em específico de hoje, faz aparecer então um remanescente. E o remanescente, irmãos, é uma coisa também que nos encoraja, que nos traz perseverança, porque mesmo em meio a tanta heresia, a tantas seitas, a tantas coisas erradas, sempre haverá, desde Cristo, ou melhor, desde que Deus enviou a lei e escolheu um povo, sempre haverá um remanescente. Sempre haverá um remanescente. A gente está acabando a série em Neemias. Neemias foi um remanescente em uma terra estrangeira, servindo a um rei estrangeiro. Ele permaneceu fiel. Daniel é um desses, que mesmo sendo levado para uma terra estrangeira, permaneceu fiel. Simeão, senhor de idade, é aqui um remanescente. Ele era firme na sua fé. E aí, como eu disse a vocês, a primeira lição que eu posso tirar desse texto é justamente sentirmos encorajados, mesmo em meio a qualquer tipo de hostilidade, seja ela vinda do mundo ou mesmo dos nossos pares, da própria igreja. Nós precisamos continuar corajosos, porque independentemente das circunstâncias que aconteçam no mundo ou na igreja, a igreja ela permanece. E pense comigo, irmãos, por menor que seja a igreja, por mais irrelevante ao mundo que essa comunidade possa ser, Deus sempre tem um testemunho ali, e isso é muito valioso. O que eu quero despertar com essa lição aqui, a primeira, é que sejamos encorajados. Mesmo diante do aspecto de entender a igreja ao modo do coração do homem, porque estamos assim agora, eu entendo uma coisa que meu coração está dizendo, e a gente esquece que a Bíblia revela que o coração do homem é enganoso.
Mas mesmo diante desses aspectos, irmãos, a mensagem do Evangelho, a verdade do Evangelho, ela nunca vai desaparecer, porque ela é eterna e ela é do próprio Deus, amém? Por mais que nós, finitos, limitados, pecaminosos, queira destoar, queira confundir, queira embaçar a coisa, mas não vai conseguir, porque quem estabeleceu foi o próprio Deus. Semeão em volta a saduceus, escribas, essênios, fariseus, todo mundo contaminado, todo mundo ali com corrupção com político, todo mundo querendo cargo. Nessa balbúrdia toda tinha os remanescentes, e aí aparece justamente uma pessoa cheia de coragem, Simeão. Simeão então era essa representatividade de Deus no meio secular que Israel apresentava. E uma questão não tem como ela não vir nesta noite para nós, para que eu e você nos encorajamos. Você é essa representatividade de Deus? Aonde você chega, você é essa representatividade de Deus? Você está entendendo como nós precisamos ser corajosos e representar a Deus em meio a esse mundo hostil? A gente debate mais coisas da igreja do que de fato uma real necessidade, que é alcançar o mundo. Verso 25: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Aleluia. Então Simeão, ele não era mais um religioso, não estava elencado nas catedras da época. Ele era um homem piedoso, que vivia sua vida para a glória de Deus, apresentando virtudes que o destacavam, como a honestidade, como a forma amorosa, cumprindo o seu dever como homem. Uma prova quanto mais da ação do Espírito Santo na vida dele. Seja onde for, irmãos, a igreja de Cristo nunca morrerá. Aleluia. Porque ela é eterna. Isso quer dizer, irmãos, que você nunca morrerá, porque você é eterno. A gente conhece a morte pelaquela passagem de deixar essa cápsula, deixar esse corpo e ir para outro plano. Mas a gente é eterno, já somos eternos. E nessa perspectiva, Simeão tinha essa consciência. Porque Simeão, ele foi liberto do medo da morte. A ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, destacando-se aqui na vida de Simeão, percebemos que ele passa a ter uma consciência muito autêntica da realidade dele. Verso 26: revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, esse crente aqui, ele apresenta uma sensação extraordinária que envolve uma pessoa frente à única coisa que ele tem certeza. A morte é um tema que causa medo, que causa angústia nas pessoas, é um tema que causa desconforto quando a gente fala. Mas aqui, a gente vê um crente liberto do medo dessa morte. Nessa canção de louvor de Simeão, ele expressa essa ideia. Era como se o túmulo perdesse os seus terrores e o mundo o seu encanto. Olhe comigo o versículo 29. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Percebe, irmãos, o desejo do crente de se libertar dessa peregrinação aqui neste mundo e mudar-se para a sua casa definitiva? Não é que Simeão era um suicida, não, muito pelo contrário. É a consciência. Veja,
Se ele não visse o Cristo, ele não podia ir, e ele era consciente disso, ele tinha uma missão a cumprir. Então, sem antes cumprir toda a sua missão aqui na terra, você não vai morrer. Então, como diz lá no sítio, pare de agouro. Você só vai quando a sua missão estiver completa aqui. Aleluia! Porque enquanto você está vivendo aqui, você vive a sua vida para Deus, consagrada a Deus, totalmente entregue para Deus, os seus dons e os seus talentos. Amém, meus irmãos? Enquanto todo o desígnio de Deus não estiver feito na sua vida, você não vai. Simeão tinha essa percepção. E então, quando chega no versículo 29, quando ele então já havia apresentado, ele vai dizer essa frase: não, Senhor, agora eu posso ir, porque já foi completa aqui a minha missão. Parafraseando a ideia. Simeão fala como alguém que conhece o céu, que tem uma certeza tão grande, que exala em suas palavras essa doce certeza. Perceba, meus irmãos, esse crente sabe, conhece, tem essa certeza, não porque sentiu, embora havia sentimentos, mas o que o torna convicto foi o resultado de uma vida piedosa, consagrada, devota ao Senhor, conhecendo a palavra. Simeão era o homem que tinha as suas meditações. Simeão era um homem que conhecia as profecias, os profetas. Então a convicção dele não era por ele mesmo. A convicção dele não era porque ele sentiu algo no coração. A convicção dele era baseada na fé, na revelação da palavra. Se a palavra estava dizendo que o Messias viria, se a palavra diz que o Messias viria e nascia da descendência de Davi, o Messias viria, e ele, quando viu, sabia, porque ele estava com o Espírito, entende a convicção? Ele é baseado, irmãos, na palavra, firmada na palavra. Então confie na palavra. Simeão confiava na palavra. É tanto que ele pegou o próprio Cristo. Irmão, imagina ele marchando, né? Coração, imagina que culto maravilhoso foi aquele. Que culto sublime. A gente pode ter o mesmo culto hoje, porque Jesus não é mais aquele bebê. Ele está em espírito neste lugar. Aleluia. Aleluia. Conhecendo a palavra, suas meditações o levaram a saber para onde ir, para onde ele ia quando deixasse essa vida. Espero a compreensão dos nossos internautas, telespectadores, o motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção. Nosso tempo acabou. Mas nesses instantes finais eu gostaria de dar uma sugestão para você que está conosco. No próximo domingo será celebrado o Dia dos Pais. Você já comprou o presente para o Dia dos Pais? Gostaria de dar uma sugestão para você que é filho. Se você perceber que seu pai ainda não tem o exemplar das Escrituras Sagradas, nada melhor do que você dar o presente do livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Com certeza ele vai querer ler, meditar em todo o livro, e você poderá fazê-lo pedindo que ele comece pelos evangelhos de São Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí ele vai compreender o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo, para nos abençoar através do seu sacrifício, da sua morte vicária. Portanto, nada melhor do que esse presente no Dia dos Pais, a Bíblia Sagrada. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Deus abençoe a todos e a sua família e até amanhã, se Deus quiser.